Olá, amigos do nosso canal, mais uma vez aqui com vocês. Obrigado por nos acompanhar, curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Eu vou me referir hoje a um dos deuses que existe na mitologia. Nós ouvimos falar dentro da Bíblia do deus Baal. É aquele que nada fez e nenhum poder teve. Portanto, eu vou falar de mitologia, porém vou citar a Bíblia neste vídeo. Nós vimos deus pagão, que nem eu falei na Bíblia, como Baal. Agora eu vou citar alguém da mitologia romana. Eu vou falar de Jano. Quem é Jano? Jano ou Janus é uma divindade proeminente da mitologia romana, que foi reverenciado como Deus das portas, portões e tradições e recomeços, algo que não tem sentido espiritual. Ele é uma figura exclusivamente romana, não possuindo um equivalente direto na mitologia grega e era frequentemente invocada no início das cerimônias religiosas, segundo alguns estudiosos, antes de qualquer outro deus. Era aquele deus romano. Um deus pagão é uma divindade. O que é um deus pagão? É uma divindade adorada em religiões que não são abraâmicas, ou seja, cristianismo, o judaísmo, o islamismo, geralmente caracterizado pelo politeísmo, que são vários deuses, foco na natureza e divindades masculinas e femininas, como os deuses gregos, Zeus e Atena, ou os nórdicos, como Thor e Odin, representando forças da natureza, sobre a vida e sobre a morte. Nada implica em termos espirituais. O termo pagão vem do latim paganus. Qual o significado que é? Do campo, e se refere, historicamente, a quem não seguia a religião dominante, especialmente, como eu falei, uma delas é o cristianismo. O paganismo, ele envolve uma crença em diversos deuses e deusas do politeísmo, que personificam forças da natureza, se relaciona com a natureza, com aspectos da vida e do universo, como exemplos variando do quê? De divindades gregas, como eu disse, Zeus e Atena, e as nórdicas como Odin e Thor. Você não deve ter ouvido falar nisso. Também como exemplo, eu cito as celtas, que são baseados nos sermunos e eslavas em Perum e Mocosh. São termos, são cidades, são regiões. Muitas delas honrando a terra, a fertilidade, os ciclos naturais, e pode incluir cultos ancestrais e espíritos da natureza, diferentemente das religiões monoteístas, focando em múltiplas entidades e experiências espirituais. Nós cremos em algo importante, em Jesus Cristo. Eu cito como exemplo uma passagem que diz: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, preste atenção, quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. E está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, do verso 7 ao 15. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa atitude precisa ser diferente dos pagãos. Tem coisas que você não pode se livrar de tradições, mas nós podemos ponderá-los e ser bem ponderados. Como exemplo, eu cito o Natal, que teve origem em festas pagãs, que eram realizadas na antiguidade, comemorativa ao solstício de inverno em Roma. Nessa data, os romanos celebravam a chegada do inverno, que nem eu falei, o solstício de inverno. Eles cultuavam o Deus Sol, o Natalis Invictus Solis, em latim,
e ainda realizavam dias de festividades com o intuito de renovação. Tudo vai mudar, vamos renovar. Algo de interessante é a representação mais distintiva de Jano, que é a de um corpo com duas faces opostas. Foi criada com duas faces. Uma face olha para trás, simbolizando o passado, e a outra olha para frente, representando o quê? O futuro. É incrível. Sem noção. Isso reflete o seu domínio sobre todas as formas de transição e dualidade, como entradas e saídas, inícios e fins, guerra e paz. Pela mitologia, ele era o guardião dos portais do céu e da terra, controlando o acesso a ambos e agindo como que? O intermediário entre os mortais e os deuses. Ele era aquele que fazia essa ligação. Jano era geralmente representado segurando um cajado, ou um bastão, ou uma chave, simbolizando o seu poder de abrir e fechar portas e iniciar novos ciclos. Ele tinha esse poder, essa divindade para eles naquela. Conta a lenda que Jano reinou de maneira pacífica, tornando-se também o deus da paz. Dotado de rara prudência, Jano é representado com duas faces, que nem eu falei, orientadas em sentidos opostos, fazendo uma alusão, fazendo com que o passado e o futuro se simultaneamente, como eu acabei de falar, eram duas coisas simultâneas. Tudo conforme pensamento de Janos tinha importância. Lá nos inícios, os romanos dedicavam o primeiro dia de cada mês e o início de qualquer empreendimento a Jano. Era voltado para eles, era um deus pagão. O mês de janeiro, em latim, Januarius, foi nomeada em sua homenagem. Você sabia disso? Marcando a porta de entrada para o ano novo. Já vem isso lá de trás e você não sabia disso. Segundo alguns mitos, antes de se tornar uma divindade, Jano foi um rei sábio e pacífico na região de Lácio, lá na Itália, que acolheu o deus Saturno. Olha só, estão lá na cosmologia. Em gratidão, Saturno concedeu-lhe a capacidade de ver o passado e o futuro. Por isso que ele tem duas faces. Aí é onde você começa a perceber o paganismo voltado para a divindade da passagem comemorativa do Ano Novo. Você não sabe disso. Bem como o mês de janeiro. Mas Jano tinha seu templo próprio lá em Roma. O principal templo era dedicado a Jano em Roma. Tinha portas duplas que eram simbolicamente fechadas em tempos de paz e abertas em tempos de guerra. Tinha essa... Eles viam desse jeito. O fechamento das portas era um evento raro e significativo, indicando a completa ausência de conflitos no Império Romano. O paganismo predominava naquela época. Para o povo romano, Jano era o protetor de Roma. Durante uma guerra contra os sabinos, a lenda conta que Jano interveio, criando uma fonte de água fervente, preste atenção, para bloquear o ataque inimigo, salvando a cidade, o que reforçou seu culto como protetor da cidade de Roma. Então, é o impossível, isso não existe. Em resumo, Jano era uma divindade fundamental para os romanos por presidir sobre os momentos de mudança, de passagem e transição, o que? Garantindo que todos os começos fossem abençoados e que os ciclos se completassem adequadamente. Eles pensavam assim para um Deus que nunca fez nada. Era criação humana. O que se vê e conhece é que grande parte da história acreditava-se em Deus pagão.
Na verdade, não se acreditava no cristianismo. Paulo foi lá e foi rejeitado. Na verdade, a visita de Paulo a Roma foi muito conturbada pela crescente ordem pagã. Paulo enfrentou esse sistema lá, porque lá na carta aos Romanos, Paulo quis apresentar o Evangelho de Jesus Cristo como o poder de Deus para a salvação de todos que creem, tanto de judeus quanto gentios, por meio da justificação pela fé e não pelas obras da lei. Paulo trabalhou nesse sentido. Paulo não foi aceito. Paulo foi rejeitado. Em essência, a mensagem central de Paulo aos romanos é que a salvação é um dom gratuito de Deus. Deus te dá de graça. Tem que ser recebido pela fé, que gera esperança e amor e transformando a vida de quem crê. Jano nunca fez nada. O apóstolo Paulo morreu como um mártir por decapitação lá em Roma, na Itália, por volta do ano 64 a 67 depois de Cristo, durante a perseguição do imperador Nero. Olha só, sendo um cidadão romano, Paulo teve o privilégio de ser decapitado com uma espada, e eles acharam que era uma forma de execução considerada mais rápida e honrosa, em contraste com a crucificação, conforme foi feito com Jesus Cristo, que era reservado para criminosos comuns e não cidadãos romanos. Então vou dar esse privilégio, vamos cortar a cabeça dele, morre logo, tudo bem, sem problema. A Bíblia não descreve explicitamente sua morte, mas fontes históricas indicam essa forte tradição romana que existia lá dentro do Império Romano. Assim descrevemos Juno, divindade passada, um deus pagão venerado na ancestralidade romana. Ele foi recebido como aquele que resolvia tudo nas guerras, nos momentos de paz, em situações adversas, que tinha duas faces, uma olhando para cá e a outra olhando para lá. E Paulo teve esse sofrimento, e quando ele chegou lá, ele encontrou tudo isso de dificuldade para que pudesse realizar o trabalho em prol de Jesus Cristo. Pessoal, eu estou aqui mais uma vez agradecendo e dizendo para você, o verdadeiro Deus é o Deus que vem de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Fora dele não existe Deus. Baal não teve força diante do poder que Deus já existia lá no Velho Testamento. Portanto, vamos assegurar essa credibilidade que nós temos em Deus e saber que Ele é tudo, por todos e por nós. O meu muito obrigado para você que está aqui conosco, ouvindo essa mensagem. Jano foi um Deus que começou pela criação do mês de janeiro, que tudo indicava, estamos começando, vamos falar assim. E de fato, é um Deus que nada pode, que nada fez, que foi apenas uma mitologia. O meu muito obrigado por você nos acompanhar, obrigado por você nos atender. Curte, compartilhe, participe conosco. É a nossa alegria, é você. Estamos aqui sempre gravando com 500 vídeos, já entre shorts e vídeos comuns, já chegando a 57 mil visualizações. Eu fico grato por você, é você que nos dá essa motivação. Às vezes nós passamos aqui praticamente um dia inteiro gravando para você, pegando lá a Torá, a história dos Hebreus de Flávio Joséfo, a Bíblia comum, estudos de escatologia, de um monte de coisa que a gente faz para você, voltado unicamente para você. O meu muito obrigado, fiquem todos com Deus.